Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Mais de 200 milhões de hectares. Este é o tamanho da área plantada com culturas geneticamente modificadas em todo o mundo. Aqui no Brasil são aproximadamente 56 milhões. Somos o segundo país no ranking de adoção de biotecnologia no campo, atrás apenas dos Estados Unidos. No programa de hoje você vai entender como e por que as tecnologias transgênicas dominaram o espaço nas lavouras. Nosso convidado relembra fatos que marcaram os 25 anos desde a chegada da primeira semente de soja OGM no país. Aponta os desafios enfrentados entre o desenvolvimento e o lançamento de um novo produto e revela as características e as expectativas com as futuras gerações de transgênicos, que em breve estarão disponíveis no mercado. Goiano, filho de pecuaristas com o sangue do agro correndo nas veias. Quando chegou a hora de escolher a profissão, o Fernando Prudente não tinha dúvidas. Queria seguir carreira ligada ao meio rural. Anos depois, recebia o diploma de engenheiro agrônomo. Dali para frente, a agricultura tornou-se o foco. Entre um emprego e outro, chegou a multinacional, onde trabalha há mais de 2 décadas. Hoje, como líder de produtos de soja e algodão. Por lá, acompanhou de perto todas as etapas da implantação, consolidação e expansão do uso de transgênicos no Brasil. Tem orgulho desta história, que ainda terá muitos capítulos pela frente. No bate-papo, afirma que produzir alimentos é algo nobre e explica por que as tecnologias transgênicas exercem um papel essencial na garantia da segurança alimentar no planeta. Fernando Prudente, que satisfação recebê-lo no podcast do Patrone, aproveitando um intervalo muito breve nesse evento. Aliás, agradeço pelo convite de participar desse workshop que fala sobre biotecnologia, então a gente tem muita informação. Você gentilmente deu uma brechinha ali no intervalo para vir bater esse papo com a gente. Fernando, quero te agradecer por estar no meu podcast Patrone, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Patrone, é um prazer estar aqui, poder compartilhar. Obrigado pela sua presença no evento, é isso que abrilhanta o nosso evento. Maravilha. Ô Fernando, vamos começar falando um pouquinho da tua história, da tua profissão, da tua carreira, antes da gente seguir com o nosso foco aqui, que realmente é biotecnologia. A gente tem dados aí muito emblemáticos da importância do papel da biotecnologia, inclusive para a segurança alimentar, para a garantia da segurança alimentar. Foi um dos pontos que você, inclusive, trouxe na sua apresentação. Mas por tradição aqui, eu preciso saber um pouquinho da tua história, né? De onde você é naturalmente, como começa a tua escolha pela agronomia e aí como segue a tua carreira até chegar à Bayer? Vamos lá. Bom, eu vou contar a história, eu gosto. Eu sou de Goiás, sou de Goiânia, sou engenheiro agrônomo, me formei em Goiás. Estou há 30 anos já no mercado, sempre trabalhei em indústria. E hoje eu estou na Bayer, há 21 anos estou na Bayer, hoje responsável pelo negócio de soja e algodão para biotecnologia e germoplasma, para sementes. Esses 30 anos passaram rápido, cara? Hoje, eu até comentei aqui, Patrone, preparando para esse evento, contando um pouco dessa biotecnologia, foi um filme que passou nesses 30 anos, muito dinâmico, muita mudança na agricultura brasileira aconteceram nesses últimos 30 anos. Então foi uma honra fazer parte dessa história e estar aqui compartilhando com você. Legal, você falou que é de Goiânia, né? Você é de Goiás e que optou pela agronomia. Você já tinha ligação com o campo? Como que é? A família... Não, eu sempre gostei. A família vem de pecuaristas, não agricultores. Mas eu gostei e foi um curso que eu me identifico muito. É um curso que tem uma amplitude muito grande. Você tem várias áreas para trabalhar. E tá mexendo com a terra e hoje principalmente falando em produção de alimentos, eu considero algo muito nobre, uma profissão, uma área que trabalha com a produção de alimentos com todo o desafio que nós temos no mundo. Pois é, você falou de versatilidade dessa profissão, né? Realmente, em geral, tem um leque de uma amplitude gigantesca de atuação, né? Desde escritórios, Faria Lima e outras repartições e, evidentemente, o campo, né? Técnico, vendas, marketing, a cadeia do agro é muito grande. E a agronomia, ela te dá uma visão para você olhar e trabalhar em todas essas áreas. Maravilha. Um outro ponto que a gente tem aqui tradicional, preciso te perguntar,
tua primeira imagem de campo que vem na tua cabeça, cara? Quando você se recorda, infância, enfim, teu primeiro contato. Ele falou que família de pecuarista, acredito que deve ter sido uma fazenda, mas como é que foi isso? Uma fazenda, desde pequeno, fui criado, não cheguei a morar, mas criado, visitando e participando de momentos no campo. Sempre me identifiquei muito. Teve um momento que me chama a atenção agora, falando de agricultura, foi quando, recém-formado, a primeira visita de trigo irrigado que eu visitei próximo a Cristalina, ali no PADEF. Algo que chamou a atenção, não conhecia, era uma tecnologia nova que estava sendo implantada no Cerrado. Mas isso vem desde o berço, trabalhando com muito pecuária, mas também agora recente com agricultura. Rapidamente, nesses 30 anos, antes de você chegar aos 21 anos aí de Bayer, como é que foi a tua carreira, um pouquinho da tua carreira? Eu sempre trabalhei na indústria, como eu comentei. Eu comecei na Iharabras, trabalhei na área de vendas. Depois eu recebi um convite para a FMC, fiquei por 5 anos na FMC, trabalhando várias culturas, Cerrados, Tocantins, e quando eu comecei a trabalhar fortemente com a cultura do algodão. Isso me alavancou algumas perspectivas quando veio o convite da Bayer há 21 anos atrás. Aí eu vim para a Bayer na área de vendas, como RTV, e nesses 21 anos eu brinco que foram 13 empresas diferentes pelas mudanças e pelo dinamismo que é a agricultura, 12, 13 empresas, mas que profissionalmente e pessoalmente esses 30 anos me agregaram muito essas experiências diversas, seja de empresas ou seja em posições diferentes dentro da companhia. Maravilha. Uma das características, ou um dos exemplos desse dinamismo todo do setor é a adesão à biotecnologia, né? Se a gente olhar para o passado, eu me formei, eu estava na faculdade ainda em 2012, uma das grandes discussões era justamente a entrada dos transgênicos no Brasil, né? E aí sinca muito com o que você trouxe aqui na tua apresentação, né? Um histórico da contribuição da biotecnologia, do papel que ela tem no aumento nosso de produtividade, né, de desempenho no campo e, consequentemente, na garantia de uma oferta maior de alimentos. Sem dúvida. O primeiro ponto é, começando pelo final, oferta de alimentos, segurança alimentar. É um desafio global. Nós podemos ver, na década de 60, o Brasil era um importador de alimentos. Houve uma decisão estratégica e pessoas importantes fizeram parte desse momento, onde o Brasil precisava sair dessa condição de importação para autossuficiência. E isso deu tão certo que hoje o Brasil é o maior exportador em várias commodities, várias culturas, maior produtor e maior exportador. E estima-se que a produção brasileira pode alimentar até 1 bilhão de pessoas, o que a gente trabalha um pouco com esse número. Isso nos mostra a nossa responsabilidade, reforça a nossa responsabilidade. Estamos falando de um país, uma população global próxima a 7, 8 bilhões de pessoas, onde mais de 1 bilhão tem alguma deficiência alimentar, e o Brasil podendo suprir com essas porcentagem, quase 1 bilhão, alimentando pessoas. Um outro fator, já puxando um pouco o gancho da biotecnologia, dados da FAO apontam que de 20% a 40% da produção alimentar mundial ela é perdida, ela pode ter o risco de ser perdida ou é perdida, devido a ataques de pragas e doenças. Olha só o que a gente está falando, uma população que tem deficiência nutricional e ainda um risco potencial de perda por falta de manejo, falta de controle. E a biotecnologia veio muito nesse ponto de aumentar essa proteção e diminuir essas perdas de potencial produtivo. Pois é, a gente vindo no passado, nos anos 70, 60, 80, a gente vinha de uma produtividade muito baixa, né, se comparado aos níveis de hoje. E na década de 80, quando a soja, principalmente, começa a migrar para o cerrado, a produtividade média no Brasil não chegava a 35 sacas por hectare. Hoje, essa produtividade ela já é, no Brasil, próxima a 60 sacos, quase que o dobro nesse período. E hoje nós já temos produtores que, utilizando novas tecnologias, que estão produzindo acima de 100 sacos por hectare. É dizer que, comparando esse primeiro número de 30 sacos para 100 sacos, nós estamos conseguindo produzir 3 vezes mais no mesmo hectare. E graças a grande parte à biotecnologia e com os benefícios imensuráveis, principalmente em relação à não necessidade de novas áreas para abertura, questão de redução de produtos de defensivos,
Enfim, uma série de benefícios, em especial aumentando essa produtividade que gera rentabilidade para o agricultor, independente da situação de preço. Pois é, e esse ponto eu acho bacana, Fernando, sempre quando você traz aqui, a gente reforçar que nossos ouvintes, evidentemente a grande maioria é do campo, tem vínculo com o campo, mas tem aquelas pessoas que são da área urbana, como a gente costuma dizer, não tem muita familiaridade com o agro, mas gostam de ouvir. E quando a gente fala em biotecnologia, né, você vai explicar mais adiante um pouquinho sobre isso, mas esse número que você traz com a contribuição tão grande da biotecnologia mostra o quanto investir em biotecnologia é ser mais sustentável. Eu acho que esse link não pode ser perdido, né? Sem dúvida. E quando eu comentei mais cedo também que o Brasil, nós podemos nos apropriar que é um dos países da agricultura mais sustentável do mundo. Mas falta essa comunicação. Você tem ainda algumas áreas, alguns centros não ligados diretamente à agricultura que têm uma visão diferente. Mas a biotecnologia, a hora que você coloca todos esses pontos, ela aumenta essa sustentabilidade. O exemplo que eu gosto muito de trazer é a nossa primeira biotecnologia, há 25 anos atrás, a soja Roundup Red, a soja RR conhecida. Ela veio para facilitar o manejo de plantas daninhas. Então, você aplicava um produto em área total, controlava as plantas daninhas e a soja estava lá intacta. Mas essa tecnologia, ela foi o que viabilizou o plantio direto. O plantio direto hoje é a base do que estamos falando hoje de agricultura regenerativa. É você ter uma agricultura sem revolvimento do solo, com cobertura durante todo o ano. Então, esse é um exemplo direto. Uma tecnologia para controle de plantas daninhas que favoreceu um manejo que hoje é referência da global e que reforça essa sustentabilidade. Precisamos sim comunicar mais. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Maravilha. Queria que você resgatasse brevemente, né, a história da biotecnologia no Brasil, né, que você deixou muito claro, já existia no mundo anos atrás de começar aqui, evidentemente, mas a gente tem alguns marcos aí importantes nessa trajetória. Bom ponto. O primeiro marco importante, até antes da primeira biotecnologia, foi na década de 90, a aprovação do marco legal. Então, a lei de biossegurança, ela veio trazer segurança jurídica para empresas como a Bayer ou qualquer outra empresa pudessem investir naquele momento. Imagina que num cenário que você tem um investimento altíssimo, estamos falando que demora 16 anos, mais próximo a 200 milhões de dólares para se lançar uma tecnologia. Se você não tem uma segurança sobre o retorno do investimento, sobre defesa de propriedade intelectual, dificilmente uma empresa, qualquer negócio irá investir. Então, esse foi um marco importante, a aprovação da regulação. E depois as tecnologias vieram. E a hora que a gente olha esse período, estamos falando no Brasil, a RR foi lançada 25 anos atrás, e de lá nós já estamos na terceira geração da quarta geração de biotecnologia, terceira de intacta, já a caminho. Isso mostra porque esse ambiente seguro favorece esses investimentos.
Pois é, exatamente. Então, ambiente seguro significa que as empresas podem investir em desenvolvimento, em pesquisa, e são muitos milhares, bilhões de dólares ali, que elas vão ter a segurança jurídica de colocar aquele produto depois de todas as aprovações, que é um caminho muito longo pela frente. Sem dúvida. E poder ter a segurança quanto a isso. É isso aí. E só falando em um número, nos últimos 3 anos, a Bayer investiu o próximo a 6,5 bilhões de euros em inovação e pesquisa. Nenhuma outra companhia, a segunda companhia, investe menos da metade do que a Bayer investe. Então isso mostra o quão acreditamos em inovação e tecnologia, está no nosso DNA, e o Brasil é um dos principais países de investimento por causa justamente desse cenário. E aí eu puxo um ponto, o Brasil como hoje falava-se no passado celeiro do mundo, mas hoje é um dos principais players da agricultura no mundo. E é comum você ver, quando tecnicamente você fala que para produzir precisa de água, terra disponível e sol, luminosidade. Isso você tem em vários outros locais do mundo. A África tem, parte da China, enfim. Mas o grande ponto aqui do nosso país é esse ambiente que foi construído. E ele foi construído pelo agricultor, pelas associações, pelas empresas, pelo governo. Esse momento é um marco realmente, porque ali definiu o caminho que o Brasil ia seguir. Que a gente vê vizinhos nossos, países vizinhos, que seguiram por outro caminho e hoje estão tendo uma dificuldade muito grande de receber investimentos, receber inovação e tecnologia. Perfeito. Desse histórico que você trouxe, falou, né, nós estamos indo para a quarta fase agora, de quarta geração, né, terceira só da Intacta. Tem um ponto também importante que foi quando foi lançada a primeira biotecnologia exclusivamente voltada para o Brasil, né? A gente também tem esse ponto na história. 2013, lançamento da Intacta RR Pro. Essa tecnologia foi a primeira, não só da Bayer, mas a primeira no mundo desenvolvida especificamente para o Brasil. A agricultura tropical, muitas diferenças de uma agricultura temperada, e todas as outras tecnologias foram lançadas no hemisfério norte. Então a Intacta foi um desenvolvimento para o Brasil e lançada no Brasil. E agora estamos completando 10 anos dela, e os benefícios que trouxeram não só para o agricultor, mas para toda a cadeia produtiva são bastante interessantes. Maravilha. Ô Fernando, quando a gente olha de uma maneira geral para a utilização de biotecnologia, hoje o Brasil também ocupa um lugar de destaque absoluto ali, né? A gente está atrás dos Estados Unidos, mas realmente a gente vem com uma ascensão muito grande dessa utilização, e os números internos também são prova disso. Soja, por exemplo, 90% de toda a soja plantada ela já tem uma biotecnologia. Algodão, 97% tem a biotecnologia. Milho, bem acima também. Essa evolução se deu por acreditar, por investir, e a importância do retorno que traz para o agricultor, principalmente para o agricultor, em termos de manejo, em termos de benefício. Perfeito. Mais adiante eu vou te perguntar ali o que vem pela frente, mas eu queria que você pontuasse quais são os desafios, né, de quem desenvolve tecnologia, de quem desse caminho da biotecnologia, o que tem de entrave que precisa ser superado. São vários. Primeiro, a hora que você vê o processo, ele é muito longo, ele precisa ter uma segurança muito grande. Então, de começar até lançar, são mais de 16 anos, como eu comentei. Uma parte de segurança de regulatório muito grande, de ter certeza que aquele produto, aquela tecnologia, seja por ambiente, seja animal ou humana, não tenha nenhum risco. Algumas dificuldades, e aí falando Bayer geral, essa questão regulatória. Você tem países que você consegue evoluir, você tem países mais lentos ou mais rápidos. O Brasil evoluiu bastante, mas ainda temos um caminho a percorrer nessas facilidades de aprovações. Falando em aprovação, você tem a aprovação, tem casos que você tem aprovação no Brasil, mas você não tem aprovação em países que são os consumidores, então isso é outra dificuldade. Mas nós entendemos que isso vem evoluindo. Com a adoção que já tem em países os principais players da agricultura, Estados Unidos, Brasil, a gente entende que aquele começo onde se precisava realmente falar e defender os benefícios, hoje nós já evoluímos bastante nisso. E os próximos e aí isso pré-lançar. Após lançar, uma grande preocupação, o risco, é a adoção ou a não utilização correta da biotecnologia. E um exemplo é o uso de refúgio. Refúgio é um tema que a gente vem discutindo muito com toda a cadeia produtiva.
Está claro, por exemplo, em outras culturas como o milho, que a não utilização do refúgio pode levar a uma quebra de resistência dessa tecnologia. E rápida, né? E rápida. Aconteceu com 2 tecnologias no milho. Nos traz esse aprendizado. E é um desafio, porque o agricultor, diferente de outros locais, hoje no Brasil não tem uma legislação que orienta, recomenda ou estabelece a utilização da prática do refúgio. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte de educacional e de mostrar esses benefícios e principalmente mostrar que existe não é aquela percepção, as empresas é infinito, podem lançar novas tecnologias. Não é bem assim, você viu a complexidade que é para se ter uma nova tecnologia. Então, esse pós-lançamento, essa é uma preocupação de sustentabilidade dessa tecnologia. E por último, é muito, acho que você já comentou, como é que a gente comunica melhor a importância e a adoção dessa tecnologia. Os benefícios já trouxeram para toda a cadeia. Pois é, e você tem 2 pontos da comunicação, pegando por esse fim da tua fala, que é justamente a comunicação com o produtor, né, mostrar quais são os benefícios da utilização dessa nova tecnologia, né, o que ela vai gerar de ganhos ou de desempenho melhorados, e a outra comunicação, acredito que ainda seja também com a área urbana, com a população. Ainda existe aquele preconceito com relação ao transgênico, ao que é o produto transgênico, inclusive no Brasil? Por incrível que pareça, sim, esse é um desafio de toda a cadeia. Como é que a gente comunica melhor, e não só de biotecnologia, até de aquela figura do agricultor, do produtor que queima, do produtor que acaba com o meio ambiente. Esse é um desafio de toda a cadeia. Já evoluímos com a expansão da agricultura para todo o país. Hoje você tem, mas você pega grandes centros que não têm o contato direto com a agricultura. Temos um desafio assim, em todas as frentes para falar dessa sustentabilidade. De novo, o Brasil é o país mais sustentável em termos de agricultura do mundo, mas ainda temos um desafio interno em alguns centros que veem como algo que é ruim para o meio ambiente. Quantas vezes você já teve que responder a pergunta, Fernando, transgênico faz mal para a saúde? Bastante. E pelo que a gente viu hoje aqui, a segurança que se tem, falando por Bayer, para chegar a lançar um produto é segurança rigorosíssima, além dos órgãos regulatórios no país de lançamento. Não temos nenhum caso relatado nesses 25 anos de tecnologia no Brasil em soja de algum fato relatado de algum problema por causa de biotecnologia. Mas sim, é algo que a gente precisa sempre estar repetindo essa comunicação, mas o fato principal é os cuidados no lançamento, a segurança que se tem, nos dá essa segurança para te falar que é um produto seguro e está aí utilizado em várias culturas, várias frentes. Maravilha. Hoje a gente viu muito aqui, é legal que tem que estar nos ouvindo também. Entenda, o Fernando citou mais de uma vez aqui, são cerca de 16 anos aí para você desenvolver uma nova tecnologia, ou seja, você está trabalhando hoje no que vai ser uma solução para eventuais problemas lá daqui 15, 16 anos. Desse tempo aí, pelo menos metade é para regulação, para aprovação, ou seja, regulamentação para aprovação, é um processo longo aí. É longo, basicamente um pouco menos da metade. Você tem uma fase muito técnica de identificação da proteína, introgressão, mas a parte regulatória ela é longa e onerosa. É uma parte de muito investimento que a gente precisa fazer. Então, partindo desse princípio, hoje vocês estão olhando lá para frente, né? É sempre um olhar para o futuro. O que a gente tem de lançamento já previsto para agora, para os próximos anos, né? E onde vocês estão enxergando que vão ser desafios que você possa falar, evidentemente, para o campo nos próximos 15 anos aí? Antes de olhar para frente, vamos olhar só resgatar para trás. Nós estamos falando de 3 décadas de sucesso na agricultura brasileira. Se pegar 3, 4 décadas, saindo de 30 para 60, produzindo quase 100. As biotecnologias ajudaram bastante. Sabemos que temos vários outros fatores, mas a curva de lançamento de tecnologia com salto de produtividade, elas se coincidem. Resgato novamente a questão desse ambiente seguro. Esse ambiente seguro nos traz, falando pela Bayer, nós já temos a próxima década de lançamento já está pronta. Então, começamos há 6 anos, 7 anos, 10 anos atrás, então nós temos já de imediato para a soja, em safra 27, 28, devemos lançar a 3ª geração de Intacta. Intacta ainda não está nominada, mas ela traz mais 3 herbicidas, modos de ação de herbicida, e um melhor controle de lagarta, que vai melhorar ainda mais o manejo do agricultor na ponta. A 4ª geração de Intacta ela já existe, já está em desenvolvimento, já existe a planta nos Estados Unidos, mas ainda está numa fase anterior.
talvez depois de 35, 34, ainda não tem a data correta. Milho, nós estamos pré-lançando no Brasil o short corn, que é um milho de baixa estatura. Nós temos 2 caminhos, via melhoramento e via biotecnologia, está em fase de aprovação. Enfim, e na parte de proteção de cultivos, nós temos vários produtos, fungicidas, inseticidas em lançamento. Destaco um herbicida que a Bayer está trazendo, depois de 30 anos, é o primeiro produto de modo de ação, novo modo de ação, então vai ser lançado nos próximos anos, trazendo esse manejo como um todo para a agricultura brasileira. Maravilha. Uma pergunta que acho que é salutar, a gente ouve muito no campo, né? Muitas vezes falando que a tecnologia, não é caso específico de uma marca ou outra, mas que ela estacionou em termos de produtividade. Chegou a um ponto e não alavancou mais. Aí você traz os números, né, do Clube do 100, inclusive, que a gente tem saltos aí, passando de 100 sacas por hectare. Essas próximas tecnologias que virão com os componentes, né, as inovações que você destacou aqui, elas miram em expressar um maior desempenho produtivo e também trazer um maior desempenho produtivo da soja, ou inibir os fatores de perda do potencial produtivo? Tem um fator que vai junto, que imagina que a biotecnologia, aquele conceito do cavalo e do cavaleiro, a planta, o germoplasma, é a genética. Nós temos um trabalho conjunto de evoluir, sempre melhorar geneticamente, que vai expressar o potencial produtivo. A biotecnologia, ela vem nesse sentido de proteger esse potencial produtivo. De novo os números, você pode perder até 40% com o manejo de doenças e de pragas. A hora que você tem uma tecnologia eficiente que te favorece, você vai expressar um maior potencial produtivo. Então esse potencial ele vem também de melhoramento genético, que nós também participamos ativamente desse mercado, e esse conjunto é o que a gente busca com incrementos. E para as novas tecnologias, com certeza, o objetivo é que traga melhorias, seja de manejo, seja de produtividade para o agricultor. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Maravilha, estamos caminhando por fim aqui, Fernando. Mas tem um ponto que é importante que eu acho que vale você trazer também, que é a questão dos royalties, né? É um ponto que ainda gera polêmica, especialmente em biotecnologias no passado, as primeiras. Como é que vocês enxergam isso daí? Enxergam, inclusive, a contestação de muitos produtores com relação aos royalties? Eu volto no ponto da segurança jurídica. Qualquer empresa que vai investir em qualquer negócio, ela precisa ter a segurança do retorno do investimento. E o royalty é o que a gente tem em vista de todo o investimento que fez, é a forma de retorno desse investimento. Esse é um ponto que a gente vem trabalhando com todos os benefícios que tem para a cadeia. Temos casos, sim, de contestação, mas nós temos segurança que os nossos produtos são seguros, são protegidos e valem o investimento que são feitos. Esse é um trabalho que a gente faz anualmente, reforçando esses pontos, mostrando os benefícios para toda a agricultura brasileira, e é a forma que a gente entende que é o melhor caminho para a agricultura e para continuar tendo os investimentos. De novo, exemplos de países vizinhos, onde várias empresas não estão mais lá por causa de não ter essa segurança de retorno de investimento. Estamos falando de um negócio de qualquer empresa, não só de royalties. E no caso específico desse país, já foi de igual para igual com o Brasil. Hoje a produtividade está abaixo do Brasil e não tem perspectiva de novos lançamentos. Então esse é um trabalho que a gente faz também, mostrando para toda a agricultura a importância da inovação em tecnologia e a importância dessa remuneração.
Maravilha. Fernando, a gente tem perguntinhas finais aqui que são tradicionais no episódio, deu o tempo que a gente combinou, até porque estamos no meio aqui do workshop. A primeira é o seguinte, pode ser exercício inclusive de futurologia se quiser, mas qual a pergunta que você gostaria de responder um dia? Uma pergunta que você fala, eu queria ter essa pergunta para isso, eu queria me perguntar assim isso. Por que não utilizamos tecnologias antes? Essa não ouvimos ainda, mas por que não utilizou antes? Tem todo aquele fator, mas acho que essa é uma que vale uma reflexão. Muito bom. Tem a resposta? O aprendizado nos mostra que ter visionários, ter regulamentação que foi acontecendo e a própria evolução da tecnologia leva certamente um tempo. Maravilha, muito bacana. Outra coisa é uma curiosidade sobre você, sobre o Fernando Prudente, algo curioso sobre você, que as pessoas são as mais próximas, família, enfim. Gosto muito de estar com a família, gosto muito de pescar, sobra tempo? Navegar, não tanto quanto eu queria, mas ainda dá. Então eu invisto muito tempo com a família, passear, pescar, andar de barco, isso eu gosto muito. Maravilha. A terceira é só o pessoal quiser entrar em contato contigo ou saber um pouco mais de você, está nas redes sociais, não está? Como que as pessoas... Estamos lá, LinkedIn, Instagram, Fernando Prudente, F Prudente no Instagram, 100% à disposição. Maravilha, cara, obrigado pela participação aqui. Foi muito válido ouvir um pouco dessa história da biotecnologia no Brasil, né, pelas suas palavras, né, entender o que a gente vai enxergar pela frente, o que vem pela frente, né, e claro, mencionar o que é sempre importante, os desafios que existem para serem superados, né, e quais os ganhos futuros que a gente pode ainda ter. Obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, Patrônio, é um prazer estar aqui, sucesso e que tenhamos mais momentos como esse para falar de inovação e tecnologia. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.